Olá, meus irmãos, boa tarde, que Deus conceda a cada um de vocês uma excelente e abençoada tarde e que Deus possa abençoar você, toda a sua família, no nome de Jesus Cristo. Hoje já estamos no segundo episódio do nosso devocional diário com a temática depressão. Ontem, na verdade, foi mais base introdutória, né? Uma base para a introdução do conteúdo, para a aplicação do conteúdo que ele inicia de forma aplicatória já no dia de hoje, tá? Então, de hoje a sexta-feira nós iremos falar sobre a temática depressão. É um tema bem polêmico, atual, certo? Que divergem muitas opiniões, por isso é polêmico, mas é um tema que nós precisamos estar inteirados para que possamos entender um pouco mais sobre essa temática e assim, entendendo dessa temática, podendo conhecer um pouco mais e, quem sabe, ajudar pessoas. Então não vai servir só para o autoconhecimento, mas vai servir também para a aplicação no coletivo. Esta é a intenção de cada devocional, de cada assunto que falamos, tá? Devocional porque é diário, né? De segunda a sexta, por isso devocional. Mas ele é mais uma série de assuntos que Deus ele tem colocado no meu coração para nós tratarmos, conversarmos, aprendermos um pouco mais e despertar em você o interesse para que você venha pesquisar e entender mais sobre o assunto. É exatamente esse o objetivo de cada devocional semanal aqui postado. Fazer com que você venha ser tocado, com que desperte seu interesse em buscar mais conhecimento, em se aprofundar mais em cada assunto, ok? Eu já tenho recebido alguns testemunhos no particular que as pessoas elas estão já aprendendo e estão assim desenvolvendo aquele interesse para aquele assunto. Então, ficamos felizes porque realmente está cumprindo a proposto pelo nosso Senhor, né? É uma proposta que foi proposto por Deus, tá? E hoje nós iremos falar sobre a distimia, que é um dos tipos mais comuns e frequentes da depressão. Ontem nós falamos sobre a depressão. Comumente, ela se manifesta de oito tipos. Esses 8 tipos são os tipos mais frequentes e também mais conhecidos, certo? Óbvio que a depressão ela se manifesta em muito mais tipos e em muitas mais manifestações, não é só em 8. Porém, 8 são comuns, são mais conhecidos, 8 são mais falados. Você já tem um pequeno liar ali acerca do assunto. E no tipo de hoje é o tipo distimia. A distimia, ela é uma forma de manifestação da depressão persistente, tá? Ela é diferente de outras nuances como por exemplo a depressão cíclica. A gente vai falar sobre ela em alguns episódios mais à frente. O nome já diz, cíclico. Então ele se manifesta durante ciclos. Há um ciclo para começar, há um ciclo para se fechar, certo? A depressão sazonal é aquela depressão que se manifesta em algumas variáveis de estação. Também vamos falar sobre isso nos episódios posteriores. Por isso eu gostaria que você acompanhasse aqui, para que você venha receber esses conteúdos e possa ser uma bênção na sua vida.
A distimia ela é bem diferente dessas outras formas que eu falei. Por quê? Porque ela é persistente. Há pessoas que ela enfrentam um quadro de depressão distímica de até 2 ou 4 anos. A distimia ela tem por característica as suas principais manifestações e sintomas são irritabilidade, mau humor, baixa autoestima, desânimo, apatia, certo? E dissociabilização. A pessoa que está enfrentando esta depressão, que é muito comum, só que ela tem pontos negativos, e um dos pontos negativos é que ela persiste. E ela pode durar de 2 a 4 anos, com manifestações intensas, inclusive variáveis. Tem dias que a pessoa ela acorda com um humor péssimo, mau humor terrível. Já o outro dia ela acorda com desânimo. O outro dia ela já acorda com uma taxa de irritabilidade muito grande. O outro dia ela já acorda querendo se isolar de tudo e todos. Não quer ouvir conversas, não quer ouvir barulhos, não quer ver pessoas, não quer se relacionar com as pessoas, não quer conversar com as pessoas, perde o ânimo para se vestir. Por isso você vê uma pessoa que outrora é uma pessoa elegante, gosta de se vestir, se veste bem, uma pessoa que se arruma, autoestima lá em cima. Só que passa-se, às vezes, 2, 3 semanas ou 2, 3 meses, você já encontra uma pessoa que não tem vontade de se arrumar. Você já percebe que ali não é normal, pois é alguém que gostava de se arrumar, alguém vaidoso, alguém vaidosa, alguém que andava bem e começa a andar todo mal, começa a perder o ânimo para se banhar, começa a perder o ânimo da higiene pessoal. Ali você percebe que aquela pessoa ela está enfrentando um quadro depressivo, conhecido como distimia. Então a distimia ela vai se manifestando dessas formas. Apatia. A pessoa começa a perder a vontade de absolutamente tudo. Tudo que ela fazia de atividades antes de enfrentar esta situação, ela começa a perder aqueles desejos, aquelas nuances, aquelas vontades. Por quê? Porque está enfrentando um período de depressão distímica. Ela é persistente, mas se a pessoa for mais persistente que ela, vencerá. Como vencer essas depressões? Tem tratamento, e um dos tratamentos é a persistência, o diálogo, a compreensão do assunto, buscar sim a ajuda de um profissional, buscar sim conversar com um psicólogo, se o caso, buscar um psiquiatra, certo? Conversar com um analista, com um psicanalista, e assim você vai aprendendo mais sobre o assunto e vai trabalhando a questão da terapia para que você venha vencer esse tipo de depressão muito comum e persistente, que persiste contra o ser humano. Ontem nós falamos também que todos nós, seres humanos, nós vamos enfrentar algum período da nossa vida a depressão. Talvez ela se revela para outra pessoa de outra forma. Talvez para mim ela vai se revelar de um outro jeito, para uma outra pessoa de um outro jeito, mas a verdade é que todos nós que somos almas viventes, nós vamos um dia caminhar por esse caminho. O salmista Davi, ele denomina a depressão como vale da sombra da morte. Ele denomina a depressão como sombra da morte.
Nós temos dois personagens bíblicos, mas é claro que não é só esses dois. Se você estudar a Bíblia, você vê que a depressão ela estava inerente em todos os personagens bíblicos. Inclusive Jesus passou por períodos assim, angustiantes, conflitantes. Ok? Então quem tem alma, ou quem é uma alma, na verdade nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Nós possuímos um invólucro, um corpo com data de validade. Mas ser, nós somos uma alma. E a alma, ela tem aquela parte melancólica, aquela parte sombria, aquela parte solitária, aquela parte gelada, aquela parte que remete-se à morte, depressão. O salmista Davi ele denomina isso como vale da sombra da morte, certo? Tivemos também um segundo personagem bíblico conhecido, muito conhecido na Bíblia, o profeta Elias. Enfrentou um período de depressão, a qual a depressão foi tão profunda que ele chegou a pedir a Deus a própria morte. Ele orou e indagou e conflitou com Deus pedindo a morte. Era alguém que não queria mais viver. Estava cansado de viver. Estava com uma depressão. O original da palavra depressão, de forma almaticamente falando, é uma pressão que puxa a pessoa para baixo. São sentimentos que puxam, faz uma pressão para levar a pessoa para baixo. Depressão. Pressão que faz a pessoa descer. Mas, como em todos os devocionais, no finalzinho nós liberamos uma palavra profética. A palavra é: você vai vencer esta depressão. Independente da fase ou do tipo em que ela está se manifestando em você. Você vai vencer. A persistência, a determinação, a fé e, em alguns casos, o tratamento, a terapia, os medicamentos vão te ajudar a vencer. A psicoterapia vão te ajudar a vencer a depressão. Então a palavra é de esperança para você. Você que está passando por alguns desses sintomas mencionados ou outros sintomas que vai ser mencionado nos próximos episódios, não desanime, não perca sua fé. Você vai vencer. Você vai vencer. É apenas um momento. É apenas um estágio. Logo, logo, Deus lhe fará mudar esse status e o nome de Jesus vai ser glorificado. Você vai ter muita experiência no assunto para poder abençoar pessoas, ensinando pessoas, instruindo pessoas, compartilhando conhecimento a pessoas. E o nome de Jesus vai ser glorificado. Se você acredita, escreve nos comentários um amém. Diga um glória a Deus aonde você está aí. E pega esse vídeo, compartilha no mínimo com mais 3 pessoas. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal para fortalecer e dar aquele apoio para nós continuarmos produzindo conteúdos e séries de devocionais que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Nós só estamos começando, tá? Estamos indo pela 3ª semana de devocionais. Os próximos devocionais, eles vão estar muito mais ricos em conhecimento. Embora aqui é muito pouco espaço de tempo, mas nós vamos trabalhar de forma bem mais detalhada cada assunto, tá? Então fica conosco, acompanha conosco aí essa jornada, que essa semana nós iremos falar da depressão e hoje nós falamos especificamente da distimia, tá? Amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre a depressão cíclica, ok? E eu tenho certeza que Deus, Ele vai abençoar a sua casa e a sua família. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Fica na paz do Senhor Jesus.